Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Animados? Espero que sim, pois hoje vamos falar de um filósofo muito importante, filósofo contemporâneo, muito estudado, chamado Michel Foucault. Então vamos aí para a segunda parte da nossa aula, falando justamente sobre Michel Foucault e o estruturalismo. Vamos lá? Compreendendo aqui primeiro os objetivos da aula de hoje. Compreender as linhas gerais do pensamento de Michel Foucault e a sua influência na formação da chamada filosofia contemporânea. Então a ideia é entender algumas das reflexões de Michel Foucault e como ele influencia a filosofia contemporânea, a reflexão sobre a nossa história, a reflexão sobre as estruturas ocultas na formação do nosso pensamento. Começando aqui com uma reflexão sobre a vida de Foucault. Michel Foucault fez uma filosofia prática, denunciando as várias formas de dominação presentes na sociedade. Nessa imagem, temos ele, Michel Foucault, ao lado do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Se vocês observarem bem, Foucault aparece ali segurando o seu megafone, se manifestando. Isso ele aplicou as suas críticas sociais, as suas reflexões filosóficas a uma prática cotidiana. Bem bacana, então, essa imagem. Ao lado temos o Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, muito importante também na reflexão sobre a ética, sobre a liberdade. Bem bacana esse encontro, certo? Para você, o que representa o processo de dominação denunciado por Foucault? Vejam essas imagens, né? A gente tem um presídio, temos também um hospício, um hospital psiquiátrico e uma escola. O que será que isso, qual relação que essas imagens têm com o processo de dominação denunciado por Foucault? Como que você consegue relacionar essas imagens? É possível estabelecer uma relação entre elas? O Foucault vai dizer que sim. Para ele, tudo isso aqui demonstra um processo de disciplinarização dos corpos. As pessoas devem ser dóceis e úteis e, por isso, elas devem ser controladas, dominadas o tempo inteiro. Em sua obra, Foucault analisa as relações entre sujeição e exercício do poder que caracterizam os processos de dominação. Percebe que o processo de dominação produz discursos de verdade, a ideia de saber-poder, a relação entre saber-poder. Então, esse processo de dominação produz um discurso sobre a verdade, tá? Que discurso é esse? Então, vamos analisar melhor, porque para entender essa relação saber-poder, temos que pensar sobre essas estruturas ocultas e descortinar essas estruturas ao longo da história. Foi isso que o Foucault tentou fazer, por isso que dá para relacioná-lo a um processo estruturalista do conhecimento. Conheça algumas obras de Michel Foucault. Temos então aqui alguns livros importantes desse filósofo. Doença Mental e Psicologia, de 1954, História da Loucura na Era Clássica, de 61, O Nascimento da Clínica, de 1963, As Palavras e as Coisas, de 66, Vigiar e Punir, de 75, o livro que vocês estão vendo ali ao lado, História da Sexualidade, de 1984. Então, em toda a sua obra, o Foucault está denunciando esses processos de dominação e pensando, sobretudo, as instituições sociais e como essas instituições produzem discursos de verdade sobre o mundo. Vamos refletir agora com essa atividade aqui. As ideias de Foucault apresentam aspectos estruturalistas, como, por exemplo, a ideia de que cada época apresenta uma estrutura de pensamento e que conhecer essa estrutura é fundamental para a compreensão da realidade. Em relação ao estruturalismo, é correto afirmar: alternativa A é um método de análise das ciências humanas, alternativa B
é uma etapa necessária à investigação em ciências da natureza. Reflita um pouquinho, tá fácil essa questão, mas daqui a pouco a gente retorna com a correção. E aí, pessoal, conseguiram responder? Essa aí tá tranquila, né? Então, vamos aqui para a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A. É um método de análise das ciências humanas. Então, o estruturalismo, mais do que para além de um sistema filosófico, é um método de investigação, tá? Então, consiste nesse método de análise empregado, sobretudo, pelas ciências humanas. Lembrem-se que as ciências humanas enfrentam diversas dificuldades metodológicas, a questão da liberdade, da subjetividade, da dificuldade em fazer experimentações, daí a necessidade da construção de novos métodos de análise em ciências humanas. O estruturalismo seria uma dessas propostas de metodologia, certo? E é empregada por Foucault. Então, Foucault vai pensar o conceito de epistemes ou epistemas, tá? Ou ainda estruturas epistêmicas. Vamos pensar melhor o que significa isso. Estruturas epistêmicas, epistemes ou epistemas são sistemas de pensamento a partir dos quais se funda a própria história, que, na análise de Foucault, é descontínua. Sistema é um conjunto de relações que independem dos elementos que os coligam. Os discursos e práticas se apoiam nessas estruturas fundamentais do saber. Então, na sua obra, o que o Foucault quer entender, quer buscar refletir justamente sobre esses epistemas, sobre essas estruturas que fundamentam, que trazem um alicerce para essa relação entre saber, poder e os processos de dominação. Tá? Então, ele é um filósofo obstinado em buscar essas estruturas. Por isso que ele é considerado um arqueólogo do saber. Olha o Foucault lá, ele escreve um livro chamado A Arqueologia do Saber, em que ele estuda esses diferentes epistemas que formam a nossa história. Para Foucault, a história é descontínua e cada momento da história apresenta uma estrutura diferente de pensamento, de conhecimento, um epistema diferente. E nesse livro ele vai pensar justamente sobre esses temas. Ele diz o seguinte:
Quando falo epistemas, entendo todas as relações que existiram em certa época entre os vários campos da ciência. Dito de outro modo, são as relações entre as ciências ou entre os vários discursos científicos que constituem o que eu chamo epistema de uma época. Para a gente entender melhor o que ele está querendo dizer com isso, vamos pensar três fases epistêmicas distintas. Na obra As Palavras e as Coisas, Foucault exemplifica o que compreende por episteme, analisando 3 períodos distintos. O livro é As Palavras e as Coisas, está aqui, vocês podem conferir a capa, tá? Até o século XVI, então uma característica específica e um epistema específico, do século XVII ao século XVIII, e após o final do século XVIII até os dias atuais. Então, ele vai pensar esses 3 períodos da história, períodos esses descontínuos, com rupturas, e busca descortinar as estruturas fundamentais do pensamento em cada uma destas épocas. Até o século XVI, o que a gente tem ali, então, até a Renascença, existia uma relação mais imediata entre a palavra e a coisa que essa palavra significava. Nesse contexto, a observação, a autoridade tradicional e consagrada e as adivinhações mágicas se encontravam no mesmo nível de conhecimento, ou seja, o conhecimento racional e o conhecimento baseado em dogmas religiosos estavam no mesmo nível, tá? Então, até a Renascença, até o chamado Renascimento cultural, o que a gente tinha era um tipo de pensamento que colocava tudo ali em pé de igualdade, tanto a razão quanto as crenças. Por isso que a gente tem, para ilustrar, aquela imagem, né, que representa o teocentrismo. Então, o homem é o Deus no centro de todas as coisas. Essa ideia muito forte, muito presente, e o Foucault está falando sobre isso, tá? Obviamente, aquela imagem foi feita num período de renascimento, então nós temos características humanas nesse Deus. E isso é muito interessante perceber já esse questionamento ao teocentrismo, certo? Do século XVII ao século XVIII, o discurso se distancia mais das coisas. O pensamento se torna mais abstrato. As coisas agora devem ser colocadas em categorias que nos permitam distinguir as identidades das diferenças. É um período em que se fortalece, então, o empirismo, o racionalismo, como possibilidades de explicar e de conhecer a nossa realidade. Por isso que temos aqui Bacon e Descartes, essas duas imagens aí, esses 2 filósofos tão importantes, representando essa epistema, tá? Bacon com o seu método experimental, então pensando a importância dos conhecimentos empíricos, do empirismo, e o Descartes como pai da modernidade, representante do racionalismo. Então, a tentativa de buscar um conhecimento rigoroso sobre o mundo a partir da razão, certo? Após o século XVIII, até os dias atuais, temos, principalmente a partir do século XIX, a ideia de que o saber está centrado não mais naquilo que é visível, mas sim nas estruturas ocultas. Queremos entender aquilo que regula os acontecimentos. É neste último momento em que o homem se torna objeto da investigação científica, daí o surgimento das ciências humanas. O homem, né, o antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas, a importância de investigar esse homem, a importância de construir um conhecimento sobre como nós funcionamos, daí o surgimento das ciências humanas e da busca por essa estrutura interna da nossa sociedade, da humanidade, que nos faz pensar e agir da forma como nós pensamos e agimos. Pesquise sobre as características da Renascença e da modernidade, isso é uma atividade, o período que a sucedeu. Analise com isso quais eram os discursos vigentes nesses períodos e aponte no que ele se difere do discurso corrente na realidade na qual você está inserido. Então,
Então, você vai escrever aí sobre isso, vai pensar tanto o período do renascimento cultural, da renascença, como o período da modernidade, buscar estabelecer vínculos entre as estruturas epistêmicas, ou seja, as estruturas do conhecimento que caracterizam essas épocas e o que isso tem de relação, o que tem a ver com os dias de hoje. Pensem um pouquinho, escrevam um esboço de resposta e daqui a pouco retornamos com a correção.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Pensaram um pouco então sobre essas estruturas epistêmicas, tanto na Renascença, no Renascimento cultural, como na modernidade, também as relações disso com a nossa época? Vamos aqui então para uma sugestão de resposta, lembrando, sua resposta não vai estar exatamente como essa, mas é legal que ela apresente ali os elementos essenciais. A Renascença, ou Renascimento, antecedeu a modernidade, propondo a valorização da racionalidade e do conhecimento científico e o progressivo abrandamento do dogmatismo religioso e do misticismo sobre a cultura e a sociedade, ou seja, momento de valorização da razão e de deixar um pouco de lado os conhecimentos baseados unicamente na fé, no dogma religioso, na autoridade religiosa. Embora essa transformação tenha se consolidado na modernidade, nos dias atuais há novos desafios que devemos levar em consideração, como, por exemplo, o fundamentalismo religioso e até mesmo o que compreendemos como a pós-verdade. Essa pós-verdade é a ideia de que uma mentira afirmada 1000 vezes acaba tendo um caráter de verdade. Pense nas fake news, por exemplo. Quando uma pessoa compartilha fake news, e se aquilo é tão compartilhado por milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro, muitas vezes acreditamos que aquilo ali é um conhecimento seguro. Então, há novos desafios na atualidade que precisamos pensar, precisamos refletir, utilizando essa capacidade que temos, que é a razão, tá? Estabelecer verdade com base no critério racional. Vamos aqui, então, pensar mais um pouquinho através desse texto do Foucault. É um texto que aparece lá em As Palavras e as Coisas. Vamos ler juntos e identificar que elementos que ele está apresentando aqui. Antes do fim do século XVIII, o homem não existia, assim como não existiam a potência da vida, a fecundidade do trabalho ou a espessura histórica da linguagem. É uma criatura recentíssima, a que a demiurgia do saber fabricou com as suas mãos. Demiurgo seria um deus, tá? Há menos de 200 anos ou mais, e talvez seu fim esteja próximo. Então, ele está falando justamente sobre as ciências humanas, a importância de refletir sobre o próprio homem, esse ser criado por uma demiurgia do saber, esse ser que surge recentemente e que precisa ser investigado. Precisamos investigar não só o ser humano, mas também investigar as instituições sociais, as instituições criadas por ele, o funcionamento disso, ou seja, as estruturas que estão lá embaixo, que alicerçam todo esse saber e a relação entre saber e poder. Uma das tarefas da filosofia, diz Foucault, seria trazer os sistemas à luz, à consciência. E é isso que ele vai propor, tá? Então, se ele quer pensar, investigar o homem, investigar o ser humano, investigar as instituições, a relação entre dominação, poder, saber, poder, é muito importante que a filosofia se aproprie dessa missão, traga à luz novos conhecimentos, traga à luz os sistemas ocultos, as estruturas ocultas. Muito bacana, né? Então vamos agora para a revisão da aula de hoje. Conforme o pensamento de Foucault, o nosso modo de ser e de nos relacionar com o mundo é reflexo de um sistema que antecede a nossa subjetividade e que, de certa forma, gera essa subjetividade. Para Foucault, epistema é a estrutura na qual estão inseridos os discursos de um tema. Muito bacana, então, a gente pensar sobre essas estruturas. É isso que caracteriza o próprio estruturalismo, esse conhecimento, esse método de conhecimento e de investigação em ciências humanas. Bacana? Então, temos aqui também algumas referências bibliográficas, caso você queira pesquisar, se informar um pouco mais sobre esse tema. Eu agradeço muito a atenção de vocês em mais essa aula. Espero que tenha despertado alguma coisinha aí, uma vontade de estudar filosofia, de refletir filosoficamente. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau!